Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo essa videoaula, mas desejo, né, como eu disse nas outras aulas, que seja no horário regulamentar, né? De manhã, se o seu nono ano for de manhã, à tarde, se o seu nono ano for à tarde, e assim por diante. Vamos iniciar a aula pedindo para Deus, né, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e assim, sem querer ser redundante, mas já sendo, né? Uma vez que eu tenho repetido isso, eu acho que em todas as aulas estou morrendo de saudade. Bom, gente, por gentileza, abram o livro de vocês lá na página. Vou começar a compartilhar aqui e aí fica mais fácil. Vou começar a compartilhar o slide e aí a gente dá uma breve recapitulada, né? Onde ele pede, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, porque nos últimos exercícios que eu passei para vocês, o livro retoma uma parte das horas, né? Ele retoma algumas coisas, então vamos começar a partir da página 39, né? Lá nos verbos pronominais. Então, vamos lá? Bom, para a gente dar uma recapitulada bem rapidinho, deixa eu só arrumar aqui para vir no modo caneta. Lá na página 59, gente, perdão. Coloquem lá para mim bonitinho. É que eu estava corrigindo hoje a tarefa de vocês. Então, vamos lá. Lá na página 59, ele pede algumas, ou melhor, ele revisa, né, a estrutura das horas. Então, vamos começar a partir daí. Você se lembra mesmo como são as horas em espanhol? Lembra quando eu expliquei para vocês? Eu acho que há pelo menos umas 2 aulas atrás. Bom, do em ponto até o 30, ou seja, até o 6, eu tenho igualzinho em português. Por exemplo, ahora son las 3:05, ahora exatamente. Eu posso dizer, por exemplo, es la 1:05, 1:10, aí no 15 a gente tem a modificação não, a gente tem mais uma forma de falar 15, né, que é quarto, porque ele equivale a 1/4 de hora que se passou, ou seja, 15 minutos, e a diferença, ela começa do 31 para frente, por quê? Do 31 para frente, nós temos a hora que vai ser menos os minutos que faltam para chegar lá. Ou seja, suponhamos que agora fossem 10:45. Como ficaria essa hora em espanhol? Eu poderia dizer, por exemplo, de 2 maneiras. ¿sí? Ahora son las 10:45, ou seja, falar, né, das horas da forma como elas estão postas, ou falar da maneira que é mais corriqueira. Porque, por exemplo, imagine que em português mesmo ele perguntasse: que horas são? Você vai me responder: professora, são 15 para as 9. Muito difícil alguém falar: são 10:45, né? Assim também funciona no espanhol, tá? Então, em espanhol, nós decimos son las 11. Desculpa a letra, bem feia, né? Escrever com mouse é complicado. 11 menos 15. Ou ainda 15 ou menos quarto. Porque esse quarto, ou seja, esse quarto de hora que já se passou, ele serve para cá, ou seja, do em ponto até o 15, e para cá também, do I:45 até em ponto. Tá? Então, desses 2 posicionamentos do ponteiro, do relógio, a gente utiliza isso, tá bom? 9, a gente pode dizer, por exemplo, son las 9. 9 de la mañana ou de la noche. Lembrando que aquela outra forma de se dizer as horas, por exemplo, são 21 horas, são 19 horas. Na Espanha, ou melhor, nos países que falam espanhol como um todo, eles quase não utilizam, tá? Então, eles utilizam muito mais a expressão
de la mañana, de la tarde, de la noche, para determinar a questão do período, né? Uma vez que o que a gente também precisa lembrar, que eu também já disse para vocês em sala de aula, presencialmente, né, em aulas anteriores, é que quando eles estão no inverno, eu estou falando especificamente da Espanha, tá? Quando eles estão no inverno, eles têm os dias mais longos e as noites mais curtas. Então, por isso também essa questão da tarde ou da noite. Porque, por exemplo, no inverno lá, tipo 9 horas da noite, 10 horas da noite, tem um sol lindo e belo no céu. Então, a gente tem essa questão do horário que nós também devemos observar, porque são as particularidades da Espanha, ok? Então, aqui, eu posso dizer, son las 9 de la mañana ou son las 9 de la noche, sem problema nenhum. E 12, son las 12 en punto, ou es mediodía, ou es medianoche, não tem problema nenhum, tá bom? E aí aqui era o que eu estava dizendo, ó, de la mañana, de la tarde, de la noche. E aí aqui nós temos uma nomenclatura que ela é meio que universal, né? AM e PM, né? Assim como na língua inglesa. E aí aqui nós temos algumas perguntas, né? Que também dizem respeito à hora. Então, que hora é? São las 7 menos cuarto. Olha a forma como eles respondem. São las 7 menos cuarto. Que hora tienes? Que é uma outra forma também de você perguntar as horas em espanhol. Son las 8 en punto. ¿A que hora es la clase? A las 10:10. Oye, ¿tiene hora? Sí, son las 12:30. E perguntas mais formais, né? Feitas de maneira mais formais. Disculpe, perdone. Que hora tiene? Las 8 en punto. ¿Me podría decir la hora? Sí, claro, las 2. ¿O tiene hora? Não, lo siento. Então, são algumas formas também de você perguntar e responder as horas, ok? E aí, ele tá bem lá no número 7, que ele tá pedindo para você desenhar os ponteiros, né, do relógio. Bom, também na página 59, nós temos algumas coisas de antônimo. O que é antônimo mesmo? São aquelas palavras que têm um sentido contrário, né? Então, nós temos aí algumas características, né? Adjetivos. E temos também verbos. E ambos admitem antônimos, ou seja, a palavra com sentido oposto, ok? E aí nós temos bueno, malo, dulce, salado, abrir, cerrar, prender, apagar, isso aqui é importante, não é apagar de apagar, é desligar, tá? Por exemplo, eu posso dizer, apaga a luz. Entendeu? Desliga a luz, não apaga, porque não tem como você apagar a luz, né? No português não tem, pelo menos, você apaga uma vela. Mas em espanhol é o sentido de desligar, tá? Claro, oscuro, subir, bajar, ir, venir, arriba, abajo, antes, después, frío, calor, alto, bajo, tranquilo, nervioso, pequeño, grande, mucho, pouco. Aqui mais algumas também, né? Alto, bajo, incluso repite algumas de acá. Pequeño, grande, alegre, triste, mucho, pouco, debajo, encima, lleno, vacío. E ao longo dos vocabulários que estão aí, vocês puderam perceber que nós também temos verbos, né? Ó as terminações aqui, ó, de verbos em infinitivo. Ok? Então, tomem cuidado, porque antônimo ele pode se referir tanto a adjetivos, ou seja, características, como a verbos, ok? Bom, aqui também nós temos um breve repasse sobre os verbos irregulares em presente do indicativo, que estão lá na página 62, né? Porque o livro ele faz mesmo esse ciclo de ida e vinda, né? Então, sempre num sentido de recapitular aquilo que a gente já viu para consolidar o conhecimento, tá? Então, ó, por exemplo, na aula passada eu falei para vocês sobre uma palavra chamada diptongación. Vocês se lembram o que é diptongación? É quando eu tenho uma vogal apenas e ela passa a ser duas na conjugação verbal. E aí, por exemplo, ó, a troca do e por
IE na conjugação. E lembrando que, ó, as irregularidades não são aplicadas às duas primeiras pessoas do plural, ou seja, nos outros e vos outros, ok? Eu posso ter qualquer irregularidade verbal acima e abaixo, uma vez que eles entra. Mas essas duas primeiras pessoas do plural, elas não sofrem alteração vocálica, ok? Então, aqui eu tenho querer. Quiero, quieres, quiere. Queremos, quereis, quieren. A troca de o por o e. Puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Ó, observem que eu não tenho nenhuma alteração. A troca de e por i. Pedir, pido, pides, pide, pedimos, pedis e pidem. O por o e, juego, juegas, juega, jugamos, jugais e juegan. E essas outras palavras que estão aqui, ó, elas sofrem as mesmas alterações vocálicas que estão lá em cima. Cerrar, cierro, cierra, cierra, cerramos, cerrais, cierra. Encontrar, encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontrais, encontram. Servir, sirvo, sirve, sirve, servimos, servis e sirven. Dormir, duermo, duermes, duerme, dormimos, dormis e duermen. Empezar, empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezais, empieza. Ok? E tudo isso, gente, para que nós cheguemos ao verbo buscar. Primeira coisa, peguem para mim o caderno de vocês. Eu quero que vocês anotem o que eu vou ditar, tá? Verbo buscar. E aí, assim, lembre-se que você está assistindo um vídeo, né? Então, você pode voltar no meu ditado sem problema nenhum, tá? Verbo buscar. Escrevam por gentileza. É um verbo irregular em presente do indicativo, vírgula, sendo possível a sua conjugação apenas de duas formas, uma no singular e outra no plural. Ponto. A regra me diz que é de caráter obrigatório, grifa obrigatório para mim, é de caráter obrigatório a conjugação juntamente com os pronomes reflexivos, que concordarão comigo, sujeito, ou o meu interlocutor. Ponto. E aí, ó, copiem esses exemplos aqui. Primeira consideração a fazer sobre o verbo gostar. Por exemplo, em português, você fala, eu gosto de cachorros, ok? Você está concordando o verbo gostar com quem? Com eu. Ou seja, com o sujeito, ok? No espanhol, isso vai sofrer algumas alterações. Por quê? Olha só. Primeiramente, quando eu falo do verbo gostar, ele é um verbo em que eu posso afirmar que eu sou redundante na utilização dele. Por quê? Eu me refiro a mim mesma duas vezes para enfatizar alguma coisa. Então, por exemplo, olha aqui na frase. A mim me gusta caminhar. Ó, a mim, estou referindo a Joe, e me também estou referindo a Joe. Aí você pode me perguntar, mas professora, se eu quiser dizer, por exemplo, apenas me gusta caminhar, posso? Pode. Só que ele é uma forma um pouco mais informal, tá? Mas saibam que essa outra formação de a mim, me, a ti, te, ó, a ele, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, eles, ustedes, les, ela é mais formal e ela é mais comum. Segunda coisa que é bem diferente com relação ao espanhol para o português. Em espanhol, o verbo gustar, ele é passível de apenas duas conjugações. Uma no singular e outra no plural. Ok? Aí você pode me perguntar, mas professora, no português eu concordo o verbo com o sujeito, certo? Certo. Só que no espanhol você vai pensar um pouquinho diferente.
tá? Então, como que eu geralmente costumo ensinar essa matéria para os meus alunos? Identifiquem o sujeito e separem a frase antes do verbo. Esse é o primeiro ponto. Analisa do que eu estou falando, entre 1000 aspas, objeto, porque no caso não é um objeto, mas para ficar mais fácil de gravar. Do que eu estou falando está no singular ou está no plural? Se eu tiver objeto no singular, eu tenho o verbo também no singular. Se eu tiver do que eu estou falando no plural, ó, los perros, verbo no plural. E aí você vai analisar o sujeito para poder aplicar o pronome reflexivo, porque isso aqui, ó, todos são pronomes reflexivos, ok? E aí você analisa o sujeito para poder aplicar o reflexivo, tá? Então, ó, gusta mais infinitivo, ó, caminhar, mais nomes em singular, el helado de fresa, o sorvete de morango, e gusta, nome em plural. E aí, ó, outra parte muito importante, ó. Olha o quarto exemplo. A ti te gustan los dulces. A primeira parte da frase, ela está no singular. A segunda parte da frase, ela está no plural. Vocês podem me perguntar, professora, isso está certo? Sim. Quando eu trato do espanhol, aquilo que eu tenho por adequado ou por mais utilizado no português, ele não existe, tá? Ele não é aplicado, ele não traz, ele não vem junto para o espanhol. Então, isso a gente precisa prestar atenção para não fazer as correlações inadequadas, ok? Então, ó, aqui eu tenho o sujeito, tu, apliquei o reflexivo. Analisei o nome, tem o nome em plural, verbo no plural. Então, para recapitular tudo, quantas conjugações verbais eu tenho no verbo gustar? Em presente do indicativo, apenas 2, gusta e gustan. A regra me diz também que eu preciso conjugar os verbos juntamente com os pronomes reflexivos e na utilização do verbo gustar, é correto eu ser redundante, ou seja, eu me referir a mim mesma ou a qualquer outra pessoa do discurso 2 vezes, para enfatizar. Parte da frase pode estar no singular, parte da frase pode estar no plural e tudo vai estar correto, ok? Assim como você pode ter a frase inteira no plural, a frase inteira no singular, que vai estar tudo certo, ok? E aí aqui nós temos, né, um exemplozinho da Mafalda. Aí tem lá uma musiquinha e tal, e aí o personagem fala, Los Beatles. Como pueden gustarte si no entendes lo que dicen? Y a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Guau é o latido, né, do que o som que o cachorro emite. Então, ó, eu tenho aqui o gusta, sendo utilizado de acordo com los perros. E esse lê a medio mundo, que é como se a gente pudesse substituir ele pela terceira pessoa do singular. Por isso a gente usa o lê, ok? Bom, então agora para a gente fazer, né, algumas coisas, testar se você compreendeu de fato a utilização do verbo gustar, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? E também utilizando alguns outros verbos que eles entram na mesma regra do verbo gustar, para que você não ache estranho ao ver em algum texto, em ver em outras formas de utilização, tá? Bom, elige as opções adequadas. A Juan le, ó, tocar el clarinete. Singular ou plural? Singular, portanto, gusta.
Entonces, a Juan le gusta tocar el clarinete. Além de estar no singular, eu tenho um verbo infinitivo aqui, ó, que é o que a regrinha me fala na parte anterior, ó, gusta mais infinitivo. A mis amigos, eles, ellos, então, les, mucho el fútbol, singular ou plural? Singular, portanto, gusta. A mis amigos les gusta mucho el fútbol. Ok? E aqui o exemplo que eu acabei de falar para vocês, ó. Parte da frase no plural, segunda parte no singular e tudo certo, tá? Tudo concordando bonitinho. A eles, les, ó, la playa, singular ou plural? Singular, portanto, encanta. A José Luis le fastidian los atascos, singular, plural, aqui, né? E aqui, ó, o verbo gustar, encantar, fastidiar. A mis hermanas les gustan los viajes. A sus padres les, ó, nós temos dois, né? Les interesan la pintura e la escultura. A Marina e a Pedro les gusta tomar café e conversar. A Joaquim le apetece ir ao concerto esta noite. Ó, também com verbo em infinitivo. E aí você tem o verbo gustar em singular também, tá? Então, ó, o verbo fastidiar, o verbo interessar, o verbo apetecer são verbos que também vão ser conjugados dentro dessa mesma irregularidade, tá? Mas o mais utilizado, mais amplamente, né, empregado pelo hispanohablante como um todo é o verbo gustar, ok? Sigamos. Ordena as palavras e forma frases. Cocinar. Núria. A ti te gusta cocinar? Ó, porque eu tenho um verbo em infinitivo, portanto, eu não vou flexionar, né? O verbo vai ficar no singular. Gusta, no eu nada, no ale. Bom. Al restaurante. A restaurante nuevo no le gusta nada a la gente. Ficou meio, né? Mas, vamos embora. Me gusta mucho la comida italiana. Sim? A Natália le gusta mucho leer. A sus padres les gusta viajar al extranjero. A Luis le toca mucho la guitarra. Lembrando que guitarra para eles é violão, tá? Te encanta ir al cine los domingos. Ok? É só para a gente mesmo organizar a frase. Na próxima, marque, né? Rodea a opção correta em cada caso. A Juan le gusta tocar el clarinete. A mis amigos les gusta mucho el fútbol. A ellas les encanta la playa. A José Luis le fastidian los atascos. A mis hermanas les gustan los viajes. A sus padres les interesa la pintura y la escultura. A Marina y a Pedro les gusta tomar café e cocinar. E aí tem algumas frases parecidas com o anterior, né?
E aqui para que a gente possa recapitular alguns verbos que são irregulares, né, em presente do indicativo. Então, vamos lá? No podemos ir al cine. O poder nosotros. ¿Por qué no me dices? Ah, ser bonito. Isso aqui é um C, tá, criança? La verdad. Aqui nós temos caminar yo. Camino. Muy despacio porque estoy cansado. Mi hermana trabaja en un banco. Mi esposa y yo vivimos en Dallas. José y Pablo no tienen miedo de nada. Ahora pueden, ou melhor, puedes, porque é poder tu, cantar en frente de todos. Mis perros ladran toda la noche. El árbol crece, e crescer em espanhol não tem S, né? SC. Porque salen las muchachas. Porque siempre lloro cuando escucho esta canción. Marco y yo bailamos juntos los viernes por la noche. Juegas todo el día en el parque. Hoy no me siento muy bien. María no sale hoy sin su abrigo. Y Jorge sigue trabalhando em um hotel. Bom, gente, com isso, tarefinhas, né? Porque nem tudo nessa vida são flores. Gostaria que vocês fizessem das páginas 57 a 64, tradução do texto da página 62, do exercício número 15, e mais umas atividades extras que eu vou mandar para vocês irem treinando, o verbo estar e mais algumas outras coisas. As tarefas, gente, elas deverão estar prontas até o dia 18, tá? E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos novamente, né? E aí, eu vou publicar o gabarito, como eu tenho feito, né? No aplicativo do Classroom, também no portal EDB. Qualquer dúvida, tô aqui, viu? Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês uma música muito legal, que se chama Reggaeton Lento, de uma banda que se chama Ciencio. Ella es de Ecuador. Entonces, como les prometí que iba trayendo un poquito de cada español hablado, entonces este de acá es de Ecuador. Busquen la canción los verbos en presente de indicativo, regulares e irregulares, los verbos pronominales, para a gente ir rememorando algumas estruturas, los pronombres interrogativos, los artículos determinados e indeterminados. Importante! Esse daqui é aquele dicionário que eu utilizo, né? O Word Reference da internet, que ele é bem bacana, ele traz sinônimos, ele traz conjugação verbal, ele traz pronúncia. É importante que vocês utilizem ele ou qualquer outro, desde que sejam sites confiáveis. E, pelo amor de Jesus Cristo, não usa Google Tradutor, porque é bem ruim mesmo, tá? Bom, e agora eu vou colocar para vocês um pedacinho da música, que ela é bem bacana.
E assim, ela tem essa batida e tal, dá para acompanhar a letra de boa, né? Eu mandei para vocês a letra dela junto com as atividades, né? Para que sejam feitas. E, gente, qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Um beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!